Vamos à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler Amós, capítulo 2. Nós vamos do versículo 4 ao versículo 16. Amós 4, ou 2, do 4 ao 16. Diz assim: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles os amorreus, cuja altura era como as dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, desses a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ó Deus, estamos diante de sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua, que o Senhor, ó Pai, nos dê a iluminação necessária para compreendermos o que sua palavra diz. Que possamos aprender e conhecer ainda mais o Senhor por meio desse texto. Amém. Meus irmãos, não é difícil a gente ouvir pessoas reclamando sobre como as coisas andam no mundo. Quando estamos numa sala de espera por uma consulta, por um atendimento, seja ele qual for, antigamente se via muito mais conversa nesse ambiente do que hoje. Hoje, mesmo tendo 10 pessoas esperando por alguma coisa, não se ouve muito barulho porque cada um está no seu celular. Mas aquele que cansou de ficar no celular e quer puxar papo, logo ele vai dar um jeito de dizer. Ou ele vai falar do tempo, ou ele vai falar de política, ou ele vai falar de futebol. É sempre assim. Ele vai começar dizendo, e nunca começa com coisas positivas. Está muito frio, é o que a gente mais escuta nos dias de hoje, né? Nó, que frio, hein? Parece que vai matar a gente. Poucas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, graças a Deus está frio, se eu tivesse morto nem frio nem calor sentiria. As pessoas partem sempre para a reclamação. E não é difícil ouvirmos pessoas dizendo, o trem está feio, o mundo está difícil. A coisa está feia, é gente matando gente, isso a troco de nada, a violência cresce,
pessoas que são assassinadas. O mal parece crescer. Parece que as coisas ruins estão crescendo. Parece que a justiça transformou-se em injustiça. Parece que tudo vai de mal a pior. O texto que lemos, ou o livro que iniciamos a exposição na semana passada, começa falando que o Senhor, e eu quero que você volte os olhos para o capítulo 1 de Amós, versículo 2. Ele disse: o Senhor rugirá, de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. O texto, a exposição do livro que começamos, é uma resposta a estes lamentos, ou a esta situação. Na primeira parte do livro, nós temos o Senhor anunciando que virá juízo para nações vizinhas. 6 nações, além de Judá, de Israel, sofreriam punição pelo mal, pela impiedade crescente em seu meio. O Senhor anuncia juízo sobre eles. É como se o Senhor estivesse respondendo aos lamentos. Parece que o mal prospera. E o Senhor ruge, sua voz se faz ouvir. E se faz ser ouvida por meio de um vaqueiro, de um homem do campo. Alguém que não descendia de profetas, como Amós. Amós não era descendente de profeta. De um homem do campo vem uma palavra que se faz ouvida. Um anúncio de Deus. A resposta de Deus para o crescimento da maldade. Por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Esta expressão não aparece apenas no capítulo 2, mas é encontrada também no capítulo 1. É uma forma de Deus dizer assim: olha, até a paciência divina chegou ao fim. Extrapolaram o limite. A maldade está crescendo demais. Chega, portanto, a hora do juízo. E pode parecer que, ao anunciar o juízo para as outras nações, Israel está isento. É como se diante de tudo isso, diante da maldade que hoje vemos no mundo, diante do esfriamento do amor, do crescimento da violência, do crescimento da maldade, recebêssemos de Deus uma palavra hoje, dizendo: fiquem em paz, os ímpios não prosperarão, eu os alcançarei na sua maldade. A impiedade que fazem com você no seu trabalho, a impiedade que fazem com você na sua família, Deus punirá os ímpios. Pode parecer que anunciar o juízo para os ímpios isenta o povo de Deus. O Senhor anuncia que virá juízo sobre os povos, sobre as nações que não são o povo de Deus. Mas o Senhor, no capítulo 2, agora volta-se para dentro do arraial, volta os olhos para dentro de Israel e começa a dizer. E vai dizer exatamente como ele disse para as outras nações. Olha o versículo 1. Por 3 transgressões de Moabe e por 4 não suscitarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom. Aqui o anúncio para o povo de fora. Agora olha o anúncio para dentro, verso 4. Assim diz o Senhor. Percebe a mesma expressão? Por 3 transgressões de Judá. Chegou a vez de Moabe, chegou a vez de outras nações, mas agora no nosso texto, o Senhor se volta para dentro do seu povo. Amós agora vai profetizar, vai anunciar o juízo de Deus para o povo, porque embora fosse o povo da aliança, o povo de Israel e o povo de Judá, e essa distinção é importante, porque Amós profetiza no período da monarquia dividida. O período da monarquia dividida é quando Israel se divide em reino do norte e em reino do sul. O período da monarquia unida teve apenas 3 reis,
Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. Havia dois reis, um reino no norte e um reino no sul, e um rei e alguém governando sobre o sul. E nós temos, exatamente nesse texto que lemos, uma divisão clara. Versículos 4 e 5, o Senhor vai pronunciar contra o reino do sul. A partir do versículo 6 até o versículo 16, o Senhor vai pronunciar contra o reino de Israel. O que nos faz pensar que a advertência contra Israel é muito maior. Observe, olhando para a sua própria Bíblia, você vai ver uma divisão clara. 2 versículos contra Judá e os outros demais contra Israel. A maldade imperava também no reino do norte. E há quem defenda que muito mais no reino do norte. E Israel é levado posteriormente cativo, primeiro. Israel como reino do norte. Mas, meus irmãos, o Senhor pronuncia. E nós temos aqui o nosso primeiro ponto. O Senhor pronuncia contra Judá. A paciência chegou ao fim. O juízo virá contra Judá. Não sustarei o castigo. O juízo é para os de fora, mas também para os de dentro. O motivo do castigo? Volte os olhos para o verso 4. Qual o motivo do castigo? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Judá é condenada. O juízo de Deus virá contra o reino do sul por um motivo. Qual é o motivo? Abandono da revelação divina. Deixaram a palavra de Deus, rejeitaram a lei do Senhor, e isso não implica apenas em uma desobediência, mas uma postura ativa de rejeição, de desprezo. Não é simplesmente não obedecer, é rejeitar. Não é fazer o que está escrito, é dizer eu não quero. Ainda que não se diga isso com palavras, fazer isso com o desprezo prático. Judá, se comparado com os outros povos, tinha uma vantagem. Judá tinha o Senhor como seu Deus. Judá era o povo da aliança. Judá recebera a revelação, possuía a verdadeira religião, possuía o culto instituído pelo próprio Deus. E por ter tudo isso, que pode ser visto como uma grande vantagem, o seu juízo se torna ainda mais severo. Eles abandonaram, rejeitaram a palavra. E eu quero que você pense um pouco. Que sentido faz o povo de Deus rejeitar a palavra de Deus? Não faz o menor sentido, é insensatez. Onde o Senhor se revela? Nas Escrituras. O Senhor se revela na sua palavra. Não é possível acontecer um relacionamento sem conhecimento, meus irmãos. Quando a gente pensa em um relacionamento maior como casamento, a gente pressupõe que há um relacionamento de conhecimento anterior. Então, se namora para que se tenha conhecimento e, se conhecendo essa pessoa, decida se relacionar de forma mais profunda. Sem o conhecimento, não pode existir relacionamento. E onde, se o Senhor se revela, e por meio de que esse conhecimento para o relacionamento é possível? Por meio da palavra. Portanto, rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. É dizer, eu não quero conhecer Ele. É dizer, eu não quero saber mais sobre Ele. É rejeitar o próprio Deus. O povo de Deus rejeita a palavra de Deus, que é o meio pelo qual Ele se revela ao seu povo. O povo dá as costas para Deus dentro da casa de Deus, no culto de Deus, no culto ao Senhor. E observe que o texto prossegue. Eles não guardaram os estatutos, eles rejeitaram. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Observe o contraste. Rejeitaram os estatutos, a palavra que é a verdade, e abraçaram
a mentira. E seguiram pelo mesmo erro de seus pais. E qual foi o erro dos pais? A idolatria. Não conhecer a Deus por meio de sua palavra, rejeitar a palavra de Deus, é instituir necessariamente um ídolo no coração. Porque nós necessariamente temos vontade de nos relacionar. Ninguém há de ficar isento. Todo mundo buscará conhecimento, menos o de Deus. Judá rejeitou o conhecimento de Deus. Não queremos a palavra de Deus, não queremos os seus estatutos. A consequência disso, abraçaram a mentira. E seguiram o caminho dos seus pais, o caminho da idolatria. E observe que o texto avança. Eles se enganaram. Eles se enganam quando rejeitam a verdade. A fidelidade à palavra de Deus é algo que Deus exige para esta aliança. Quero que você se lembre o que a Escritura diz sobre ela mesma. Ela é inspirada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. O salmista, como condição para se relacionar com Deus, ele diz assim: eu escondi. O quê? A tua palavra. Aonde? No meu coração. Com qual propósito? Para eu não pecar contra ti. Ou seja, eu peco contra ti quando eu não guardo a tua palavra no meu coração. Quando eu rejeito a palavra do Senhor, quando eu desprezo a palavra do Senhor, eu tropeço, eu viro um idólatra, eu sigo um caminho mau. Os homens abandonam a palavra de Deus. E se temos acusações para fazer para fora da igreja, Deus tem acusações para fazer para dentro da igreja, para dentro do povo da aliança. Nós temos acesso a tanta informação o tempo todo, meus irmãos. Hoje é possível fazer tantos cursos à revelia, do jeito que se quer. Se tem conhecimento e tem gente que sabe de tudo enquanto é coisa, mas rejeita a palavra de Deus. Nossa geração tem acesso a muita informação, mas rejeita a mais importante, que é a palavra de Deus. A gente rola o dedo na timeline das redes sociais o dia inteiro e a gente não consegue ouvir um sermão. E depois a gente diz que a gente não leu a Bíblia essa semana porque foi corrido demais. Estamos rejeitando a palavra de Deus. Por que nós não crescemos em santidade? Porque a gente não tem paciência de ouvir um sermão. Se o sermão passa de 8h30, a gente já fica muito inquieto, ainda que o banco tenha sido colocado, a almofada nele. A gente não tem paciência de ouvir. A gente não tem paciência de participar de um culto familiar. Mas a gente maratona séries, bate-papo sobre todo tipo de conversa. Mas se alguém diz assim, e aquele texto diz o que mesmo? Não é difícil alguém fechar a cara e dizer, lá vem um fanático religioso. O motivo de nos afastarmos de Deus, meus irmãos, é porque não conhecemos a palavra de Deus. Oséias diz que o povo perece porque falta conhecimento. Porque rejeita as Escrituras. Rejeita o que Deus diz. Como é difícil hoje em dia se expor à Escritura de forma sistemática. Nós não temos paciência. A gente acha o sermão grande demais, a gente acha tudo difícil demais, tudo é muito complicado para ouvir a palavra de Deus, sendo que tudo é tão fácil. Hoje a gente coloca para ouvir no celular, hoje a gente coloca a inteligência artificial para ler o texto que a gente quer para a gente. Mas a gente não tem tempo. A gente rejeita a Escritura. Como é difícil se a gente der uma volta por aí, a gente ouvir 40 minutos de sermão.
Tem igreja que canta 7 músicas. E se o pregador pregar mais de 15 minutos, ele é quase crucificado no final do culto. As pessoas hoje não conseguem mais se deleitar nas Escrituras. O resultado disso é o que se vê no meio do povo. Precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus. Nós, homens, precisamos voltar urgentemente para sermos os homens da palavra. As mulheres precisam urgentemente voltar a ser as mulheres da palavra. Os adolescentes precisam ser conhecidos não só porque sabem tudo de tecnologia, mas precisam ser conhecidos porque atam a palavra no coração, porque conhecem as Escrituras. Como nós somos conhecidos fora da igreja? Como as pessoas sabem do nosso conhecimento das Escrituras? Precisamos urgentemente considerar que ao rejeitar a Escritura, estamos rejeitando Deus. Não é difícil, e você faça uma análise aí. Nós temos mais facilidade para orar ou para ler as Escrituras? Se perguntarmos, as pessoas vão dizer, eu orei hoje, eu orei ontem, eu orei todos os dias. E a Escritura? Só 2 vezes essa semana. Por quê? Por que ler mais a Escritura do que orar? Perguntaram certa vez para um homem qual era mais importante, a leitura ou a oração. E ele respondeu, pergunte para um pássaro qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda. As duas. Mas nós preferimos a oração, não é porque a gente gosta de orar, é porque nós queremos impor a nossa agenda a Deus. Eu pego aquilo que eu acho que é importante, aquilo que eu julgo necessário e aponto para Deus e digo, Deus, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Por isso a gente tem mais facilidade para orar. E por que lemos pouco a Bíblia? Porque talvez a gente não tenha a fome e a sede por Deus que deveríamos ter. Porque a gente deveria ler a Escritura, abri-la e dizer, vou conhecer um pouco mais sobre o Senhor que me salvou. Vou saber um pouco mais sobre Ele. Vou saber um pouco mais sobre minha pecaminosidade. Vou saber um pouco mais sobre sua graça. E à luz da Escritura, a oração há de ser regida por ela. Nós não vamos tentar impor a nossa agenda a Deus, mas vamos deixar que a Escritura nos apresente a agenda de Deus como motivo de oração. E eu avanço perguntando, como anda o seu amor pela palavra de Deus? Você fica uma semana sem ler a Bíblia e está tudo bem? Você fica dias sem ter contato com a palavra de Deus, resume a Bíblia, a pregação na igreja que você escuta como suficiente e acha que isso é relacionamento com Deus? É esse convite que Deus está fazendo ao povo de Judá. Vocês não só estão me deixando, vocês estão me rejeitando. Como anda nosso relacionamento com a palavra de Deus? Nós deixamos de fazer inúmeras coisas por diversos motivos. Mas quando foi que deixamos de fazer porque a Bíblia diz? Porque a Escritura assim orienta. O Senhor então anuncia o juízo. Me rejeitar não vai passar despercebido por mim. Olha o verso 5. Por isso eu meterei fogo a Judá. Por quê? Porque me rejeitaram. Se tornaram idólatras. O meu povo se tornou ingrato e me rejeitou. Eu vou mandar fogo sobre Judá. Fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. E isso aconteceu. O rei Nabucodonosor, o império da Babilônia, dá com ímpeto sobre Judá. E aqueles que desfrutavam de boa condição financeira nesta época, que desfrutavam de falsa segurança de paz, foram assolados. O juízo de Deus chegou, porque rejeitaram o Senhor. O povo de Deus rejeita o povo de Deus. O povo de Deus rejeita Deus, rejeitando sua palavra, e Deus executa juízo sobre eles.
de Judá para Israel, versos 6 em diante. Versículo 6 diz assim, volte os olhos para o texto. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, observe que a expressão se repete, eu não sustarei o castigo. Passou dos limites, o juízo virá. Qual o motivo do juízo vir? Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Em Israel, no Reino do Norte, embora houvesse aparente segurança, a impiedade crescia, a maldade social imperava. Israel vendia o justo por prata, o pobre era condenado por um par de sandálias. Havia corrupção nos tribunais, havia desprezo pela dignidade humana. A justiça se vendia. A justiça estava a serviço do lucro, do dinheiro, não a serviço de si mesmo, a serviço da própria justiça. A opressão aos pobres acontecia. As pessoas recorriam aos tribunais e não imperava a justiça. Os juízes não tinham o objetivo de trazer a verdade e executar justiça de forma justa, mas eles se vendiam, tinham o propósito escusos, estava a serviço de outros interesses que não a própria justiça. Pobres sendo oprimidos por um par de sandálias, justos sendo vendidos. Imagine uma sociedade assim, onde a própria justiça se corrompe, onde a justiça se vende. Quem poderá livrar o pobre? Quem poderá livrar o justo? Se aqueles que detêm o poder, se aqueles que deveriam fazê-lo, se venderam, estão a serviço de interesses de outros. A opressão era tão grande que a causa do pobre não era ouvida. Calvino diz o seguinte, os pobres caíam no pó, numa ideia de total humilhação. Os pobres eram jogados no pó, sem esperança, sem ter a quem recorrer. Onde é que estava acontecendo isso, William? Entre as outras nações? Não, no meio do povo de Deus. No meio do povo da aliança, estava tendo injustiça. A justiça não julgava corretamente. O texto avança, verso 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem com seu pai coabita com a mesma jovem. E assim profanam o meu santo nome. Olha isso. A imoralidade sexual imperando no meio do povo de Deus. A imoralidade a ponto de um pai e um filho se deitarem com a mesma mulher, profanando o nome do Senhor. Alguns sugerem que talvez fosse um culto pagão, onde a adoração era a prática sexual. Luxúria desenfreada, profanação do nome do Senhor. O nome do Senhor era escandalizado no meio das nações por causa do próprio povo de Deus. E isso estava acontecendo dentro. O verso 8 diz assim, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Esse versículo nos traz o motivo da consequência, ou a consequência do abandono da Escritura. Se você for comigo a Deuteronômio, capítulo 24, versos 12 e 13, diz assim, porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. O que é isso? Poderosos, a roupa que o pobre deixa como penhor, não se deite sobre ela. É com essa roupa que o pobre se cobre. Você não pode, Deuteronômio está dizendo isso, o homem não pode se deitar sobre a roupa penhorada pelo pobre, porque ele é
pobre. Sendo pobre, ele precisa dessa roupa. Olha o que o texto diz. O penhor para que durma no seu manto. Quem durma no seu manto? O pobre. Para que o pobre possa se cobrir à noite e dormir. Isto te será justiça diante do Senhor. Abandonar a palavra do Senhor causa todas estas coisas. O que é importante? Esse texto não é um apelo por justiça social. Esse texto é um apelo para um vivo relacionamento com o Senhor, que vai resultar numa questão social bem resolvida. O que o texto está dizendo? Fuja da hipocrisia. Vocês fazem cultos lindos, cheios de pompa, mas estão escravizando o pobre. Não há justiça no meio de vocês, há imoralidade no meio de vocês. Vocês estão vivendo de forma hipócrita. Vocês vão, cantam para o Senhor, saem e fazem coisas piores do que as nações que não me servem. É isso que o texto está dizendo. Vocês abandonaram a palavra do Senhor. É por isso que a sociedade está como está. Vocês cantam para mim, mas há tanta perversidade no meio de vocês. O altar, que era um local de justiça, foi corrompido. Israel transformou a vida religiosa em algo hipócrita. A vida vivida no culto deve refletir na vida vivida no cotidiano. O texto é duro, meus irmãos. Eu sei que o texto é duro, porque a dureza do nosso coração ainda é maior ainda. E ao olhar para o povo de Israel e de Judá, você consegue perceber se há uma distância muito grande ou uma proximidade muito grande entre nós e eles? Permita-me exemplificar isso de forma mais clara. Os nossos cultos cada vez mais cheios. Mas há inimizade entre nós muitas vezes. Irmãos que não conversam com irmãos. E dizem assim, meu santo não bateu com o dele. Nunca vimos muitas pessoas se divorciando no meio do povo de Deus, sem que seja por um motivo bíblico. Entenda o que eu estou dizendo. Casamento banalizado. Casa, descasa, quantas vezes? Já há até o ministério Mulher Samaritana. O que tu tens não é teu. É por isso que a gente vê tantas famílias sendo dissolvidas pela imoralidade sexual. Porque nós abandonamos a palavra de Deus. Abandonamos o Senhor. Parece algo em extinção quando falamos de pureza sexual entre jovens. Rapazes e moças que cantam na igreja, que tocam, que vêm à igreja todos os domingos, relativizam isso e acham que é bobagem de um povo velho e retrógrado. Não estão convencidos de que é isso que o Senhor requer. Nossos jovens têm vergonha de falar na escola que são virgens e que se manterão assim até o dia do casamento. Nós pais achamos que é normal muitas vezes e permitimos que mesmo sendo crentes, eles tenham vida de casado, mesmo sendo solteiros. Achamos normal considerar que pessoas do mesmo sexo possam se casar. Fruto do nosso abandono da Escritura. Nós deixamos a Bíblia. E estamos pagando um preço muito alto por isso. Pouco se fala em órfão e viúva na igreja, sendo que o Novo Testamento tanto os enfatizou.
Somos muitos, mas nunca nos sentimos tão sozinhos, mesmo no seio da igreja. Porque perdemos a ideia de que somos um corpo. Nós passamos a frequentar divãs, redes sociais, para desabafar, ao invés de procurar o que Paulo escreve a Tito. Irmãs maduras e experientes, que saibam aconselhar umas às outras. Homens idôneos, capazes de orientar jovens. Ignorar, meus irmãos, tudo isso é fruto do abandono das Escrituras. A espiritualidade verdadeira, ela não vem de outro lugar senão da própria palavra. E ela deve resultar em uma vida cotidiana e comunitária verdadeira. Deve haver justiça entre nós. Não deve haver litígio. Não deve haver tanta notícia de imoralidade. Não deve haver entre nós tanta profanação do culto. As pessoas acham que culto é qualquer coisa, menos o que a Escritura diz. Não tenho nada contra algumas coisas, mas tenho tudo contra outras. Onde o culto virou quase uma balada gospel. Onde o que importa é o ritmo que agrada a mim, não o que o Senhor requer, se o louvor é bíblico, se o Senhor está se agradando disso. E eu quero que você entenda que esse não é o desabafo de um pregador. Não, não é. É o reconhecimento de uma realidade e o lamento de alguém que faz parte dessa realidade. Não me coloco distante de forma alguma, mas no meio. Mas é impossível não ler o texto e não fazer a comparação, a avaliação. O texto prossegue, versos 9 a 12. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Deus agora os faz lembrar. Eles se esqueceram da graça de Deus. Abandonar a Escritura significa se esquecer dos grandes feitos de Deus. Não ler a palavra de Deus significa se esquecer de quem você é. Você começa a acreditar que você é lindo, como alguém diz por aí. Você começa a acreditar que você é maravilhoso, como alguém diz por aí. Você começa a se esquecer do que a Bíblia diz que você é, um pecador que carece da graça de Deus. Abandonar as Escrituras significa se esquecer de quem Cristo é e de onde Ele nos tirou. Onde não há Escritura sendo ensinada, sendo lida, sendo aprendida, nunca haverá um culto, nunca haverá uma adoração, nunca haverá uma vida voltada para Deus, porque nós vamos facilmente nos esquecer dEle. Certa vez um homem já velho saía de uma clínica todo dia pela manhã e se assentava para pegar o ônibus para ir embora. E uma mulher que trabalhava num prédio em frente, vendo todo dia aquela cena, um senhor de quase 80 anos, todo dia de manhã saía de uma clínica, pegava um ônibus no meio daquela muvuca e ia embora. Um dia ela não se aguentou, ela foi até ele. Sentou e disse: moço, tudo bem? E ele: tudo bem. Eu vejo o senhor aqui todo dia, passando, sentado, sai da clínica. E ele disse: minha esposa está internada aqui. Então ela disse: o que ela tem? Ela tem muito problema de saúde, mas ela tem Alzheimer também. E ela está precisando ficar um tempo internada aqui. Mas ela não se lembra de nada? Ela: não. E ele respondeu: não. Às vezes ela não lembra nem meu nome, nem quem eu sou. E ela, olhando para ele debilitado, disse assim: mas se ela não lembra nem seu nome, nem quem o senhor é, para que o senhor veio? Paga alguém para ficar. E ele disse: outro dia, ela começou a gritar,
chamou a enfermeira e disse que tinha um velho feio, mochibento, sentado no quarto, dizendo que era marido dela. Ela só se lembrava de mim, de novo. E a moça então disparou de novo. Por que o senhor então não deixa de vir? Já que ela não se lembra do senhor. E ele respondeu, moça, ela pode até não se lembrar quem eu sou, mas eu jamais me esqueço de quem ela é. Ela pode não saber meu nome, mas eu sei o nome dela. Eu sei as vezes que eu chorei no colo dela, as vezes que ela orou por mim, que ela esteve do meu lado, que ela me ajudou. Eu não me esqueço de quem ela é. Mas observe, por que ele não se esquecia de quem ela era? Ele teve que buscar na memória, trazer para o presente as coisas do passado, se lembrar das coisas que ela fez, para que nunca se esquecesse dela. Como nós não podemos, como não vamos nos esquecer do Senhor, nos voltando para a Escritura, nos lembrando, o Senhor me livrou naquele dia, naquela data o Senhor fez isso por mim, o Senhor me salvou, o Senhor se compadeceu por mim, mas ao contrário de nos lembrar do Senhor, nós abandonamos a mesa que é para nos lembrar. O que a gente faz? Tudo é motivo para não participar da ceia. E ele disse que é para fazer em memória de mim. Para que vocês se lembrem de mim, participem da ceia. E para a gente se lembrar, a gente negligencia e a gente acaba se esquecendo. Porque nós abandonamos as Escrituras, nos esquecemos da graça de outrora, nos esquecemos de como o Senhor nos salvou. Responda para você aí, como foi que o Senhor Jesus te salvou? Você ainda se lembra? Onde é que você estava? Você se lembra de quando Jesus foi até você? Se lembra como foi? Se lembra da sua alegria e empolgação do início? Se lembra de como o Senhor te livrou das amarras do pecado? Se lembra como venceu pecados que não conseguia vencer? Se lembra como deixou a idolatria? Meus irmãos, o Senhor os lembra. Eu quero lembrar vocês tudo que eu fiz por vocês. Lembra da graça, lembra da libertação, lembra do favor. E ele diz, verso 12, eu dei a vocês nazireus e profetas, mas o nazireu não podia beber vinho forte. E vocês deram de beber para o nazireu. Eu dei a vocês profetas, e vocês disseram para os profetas, não profetizem. O agravante aqui, meus irmãos, é que esse povo que estava em trevas, estava em meio a muita luz. Há mais juízo para quem está diante da luz do que quem não está. Há mais juízo para quem conhece do que para quem não conhece. Há mais juízo para todos nós que estamos aqui do que para alguém cego lá no mundo. O Senhor se lembra e nos chama a nos lembrar. Há mais juízo. Ignorar a graça de Deus, ignorar os seus feitos, é se colocar debaixo de duro juízo. A memória da redenção, meus irmãos, a memória do favor de Deus, deve nos trazer alegria e paz que o nosso coração tanto procura. Faça um exercício ao longo dessa semana. Nas horas mais difíceis que você passar ao longo dessa semana, pare um pouco e diga para você mesmo de onde Cristo te tirou. Lembre como de forma maravilhosa Ele te resgatou. Lembre como com mão forte Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vai ver que o coração cheio de tristeza e de angústia há de se encher de alegria, lembrando-se dos feitos do Senhor. Quando nos reunirmos, lembremos-nos do que o Senhor fez por nós. O povo havia se esquecido. E a gente avança para a conclusão do texto. Não do sermão, por favor, tenha calma nesse coraçãozinho. Para a conclusão do texto que diz assim: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes.
Aqui é a mesma ideia do início do texto. Por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustarei o castigo. Aqui está dizendo, o juízo virá. Assim como um carro carregado de feixes suporta muito peso, o juízo vai vir. A paciência está chegando no limite. O juízo é certo. Ele não vai falhar. O texto avança. De nada valerá fugir o ágil. O ágil aqui é aquele rápido, o leve, aquele que era especialista em fugir. A agilidade dessa pessoa não vai resolver nada. A força do forte não vai dar nem para usar sua força. Nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não vai resistir, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. O texto descreve um total caos, correria. Gente forte fugindo como fraco. Gente que tem capacidade sem capacidade nenhuma de resistir ao juízo. Um caos social, literalmente. O juízo de Deus virá. Assim como o carro de bois, sobrecarregado com feixes de trigo ou palha, afunda e quebra por causa do excesso da carga, o juízo de Deus virá sobre Israel de forma inevitável. O povo vai sofrer. A ideia é que o pecado acumulado rompe os limites da paciência divina e o juízo de Deus vem. O juízo virá de forma tão intensa que não há ninguém que possa escapar. A falsa segurança de paz que temos hoje não deve nos fazer esquecer que o juízo de Deus é certo também e que virá. Somos chamados, meus irmãos, a pensar que nossa aparente tranquilidade no momento não pode ser confundida com complacência de Deus. Deus tudo vê. Vê o pecado do seu povo. Vê a nossa insistência em viver uma vida longe dele. Vê a nossa insistência em não nos preocupar com a palavra, em negligenciar a justiça, o órfão, a viúva, a comunhão, a verdade. E o texto encerra dizendo, o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Vai ser uma desonra quando o juízo vier. E o texto encerra dizendo, assim diz o Senhor. Assim acontecerá. O povo da aliança, o povo alcançado por Deus, tem maior responsabilidade diante de Deus. A rejeição à palavra, a injustiça, a falsa religiosidade, tudo isso conduz à destruição. O chamado de Amós para nós está no capítulo 5, no versículo 6. Vá comigo. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Buscai ao Senhor e... Vamos repetir juntos? Buscai ao Senhor e... Vei. Meus irmãos, hoje temos acesso a uma revelação ainda maior. O povo de Israel foi levado cativo pelo reino assírio. De lá nunca mais voltou. Os tempos de paz chegaram ao fim. O carro estava muito pesado com feixes e o juízo de Deus veio. O tempo de paz de Judá também chegou ao fim. O rei Nabucodonosor chegou e levou o povo escravo, de sorte que só se viu pranto em Judá, lamento e tristeza. O texto de hoje é para nos fazer refletir sobre nossa condição como povo e como indivíduos alcançados pela graça de Deus. Eu não sei você, mas esse texto incomodou-me profundamente ao longo do meu estudo. Fui confrontado por diversas vezes e chamado ao arrependimento outras tantas. Como eu preciso amar mais a palavra de Deus. Como eu preciso guardá-la mais no coração. Como eu
preciso me lembrar mais dos feitos do Senhor. Como eu preciso amar mais e me preocupar mais com os meus irmãos. O tempo chegará. Muitas vezes somos levados a pensar que o juízo vem só sobre o outro, nunca sobre nós. Mas um dia estaremos diante de Deus. O que ouviremos? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O texto nos chama ao arrependimento. Nos chama a curvar a nossa fronte, a confessar os nossos pecados. Nos chama a assumir responsabilidades, como homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, adolescentes. Cada um tem o seu papel nessa família da aliança. E o Senhor nos chama a refletir sobre esse papel, a nos arrepender, para que vivamos, para que possamos glorificá-lo. Só assim o nosso culto vai fazer sentido. Para que glorifiquemos ao Senhor, para além das portas desse templo. Curve sua cabeça. Responda ao Senhor em oração. Fale com o Senhor. Hoje nós temos a cruz, temos o Espírito, temos a palavra. Que não tenhamos mais desculpas, meus irmãos, para crescermos na graça, conhecimento e temor do Senhor. Que não tenhamos mais desculpas para não nos arrepender. Que não tenhamos mais desculpas para não abandonar o pecado hoje mesmo. Certos de que um dia a verdade virá à tona, a justiça será conhecida. Mas nós temos um Senhor que se compadece, como lemos em Miqueias. Ele lança nossa transgressão no fundo do mar. Confesse agora ao Senhor. Ore pedindo a Ele perdão e assumindo um compromisso de se voltar para a Escritura, de se lembrar de seus feitos e viver para a sua glória. Ó Deus, o povo de Israel e de Judá, mesmo sendo o povo da promessa, vivia como se não existisse promessa, como se não existisse compromisso exigido pelo Senhor como filhos da promessa. Esse povo se esqueceu do Senhor e te abandonou. Seguiu seu próprio coração e passou a fazer maldades, envergonhando o Senhor, profanando o teu nome. Agora que nós fomos alcançados por tua graça, infelizmente ainda pecamos, Deus. E repetimos muitas vezes pecados semelhantes, como abandonar a tua palavra, como rejeitar a sua palavra, como não nos lembrar de seus feitos, como não considerar o órfão, a viúva. Falhamos nisso, Senhor. Pervertemos a verdade, transformamos a verdade em mentira e a mentira em verdade. E tudo isso se vê no meio do povo que diz ser seu povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que essa palavra tão difícil de ser exposta seja um confronto do Senhor conosco nesta noite. Que a sua palavra seja ouvida pelo coração do eleito e ele seja despertado nesta noite. Que não tenham esta palavra como a palavra de um pregador, mas que tenham esta palavra como a palavra do Senhor para o pregador e para o povo. Desperta-nos, Deus. Não nos deixe acostumar com o pecado, não nos deixe nos afastar de Ti, não nos deixe, Senhor, nos deleitarmos com os prazeres desse mundo, sendo seu povo. Desperta a Tua igreja, desperta os homens e mulheres, desperta os jovens, adolescentes e crianças, para voltarmos todos nós para o Senhor e Sua palavra. Que essa semana seja uma semana, Senhor, onde esta palavra ecoe
em nossos corações e determine nossas reflexões e nossas ações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.